Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Jeremias capítulo 14, a partir do versículo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Quantos dizem amém? Nesta noite queremos trazer uma palavra, como disse, da parte de Deus, com o tema fortalecendo as portas da nossa vida, baseado em Jeremias capítulo 14, e especificamente esse versículo 2, que traz uma das partes que dizem: e as suas portas estão enfraquecidas. E tomando base nesta palavra, traremos, pela misericórdia do Senhor, uma palavra para a igreja. A palavra porta na Bíblia, ela aparece muitas vezes, cerca de 370 vezes. A palavra porta aparece no Antigo Testamento, e no grego também esta palavra é usada várias vezes. Quando lemos a palavra de forma literal, ela aparece na verdade como porta, conforme Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Muitas vezes ela se refere a Jesus, conforme João capítulo 10, versículo 7 e versículo 9. Também ela se refere à fé, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 14 e o versículo 27. Também ela fala de abertura de uma porta para a pregação do Evangelho, conforme o próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 9, e ainda 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Basicamente, esta palavra, ela descreve uma estrutura que fecha e tapa uma abertura espaçosa em uma grande parede ou muro, pela qual passa pessoas e coisas. A Bíblia nos mostra que as portas eram onde os tribunais se reuniam. Você pode ver esse texto em Deuteronômio capítulo 25 e o versículo 7. A sentença era executada nas portas da cidade, conforme Jeremias capítulo 15, versículo 7. Isto fala de um lugar de decisão. As portas são os lugares onde exercemos nossa autoridade, manifestamos nossa vontade, fazemos nossas escolhas. Portas na Bíblia têm o significado de segurança, de defesa e de testemunho. Daí a importância da restauração das nossas portas. Quando falo em portas da nossa vida, falo de portas espirituais. Há muitos filhos de Deus com as suas portas enfraquecidas, e quando nós vamos analisando a palavra de Deus, vamos encontrar na verdade muitas pessoas com as suas portas enfraquecidas. A Bíblia faz menção de várias portas, como por exemplo, porta do pátio, porta do rio, porta da casa de Deus, porta da cidade, portas do inferno, porta do céu, porta das ovelhas, portas do peixe, porta velha, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da guarda, porta de Efraim e tantas outras portas que a Bíblia faz menção. Nós podemos ver de que há algumas características nas pessoas que estão com as suas portas enfraquecidas. Por exemplo, são inconstantes, são inseguras, são indecisas, não sabem o que querem da vida, são vacilantes, têm uma vontade fraca, doente e prisioneira. E quando olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar de que o inimigo, ele procura as portas espirituais da nossa vida para adentrar. Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 39.
Jeremias capítulo 39, e veja por onde Nabucodonosor entrou em Jerusalém. No ano 9 de Zedequias, estou lendo o versículo 1, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade, e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Cerezer, Sangarnebo, Zazerquim, Rabsares e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Veja que eles entraram pelas brechas, pelas portas que estavam enfraquecidas, eles entraram pela porta do meio. A palavra de Deus ainda nos mostra que quando o inimigo ele encontra brechas e a porta enfraquecida ou a porta aberta, ele entra. Cidade sem porta é cidade sem segurança. O inimigo muitas vezes, ele inclusive deseja derrubar as portas da nossa vida. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19 e veja comigo se a palavra de Deus não revela quando a casa de Ló foi rodeada por homens malignos, cheios de um espírito maligno, e vieram conhecer aqueles santos anjos de Deus que se apresentaram em uma teofania, e assim a gente encontra de que eles queriam derrubar a porta da casa de Ló. Vamos ver o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 19 e o versículo 9. Diz a palavra do Senhor: e eles porém disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para quê? Para arrombar a porta. Então a gente encontra que o inimigo deseja adentrar, empurrar, forçar. De toda forma o inimigo quer adentrar, mas o crente que está fortalecido, as suas portas estão seguras. O inimigo pode forçar, mas ele não vai entrar, porque Deus nos ajudará a que as nossas portas estejam seguras e firmes, porque o Senhor inclusive está dentro da casa, e isso faz com que as portas da nossa vida estejam firmes e seguras. Glória a Deus. Nós vamos ver de que a cidade de Gaza, por exemplo, as pessoas descansaram, acharam que tinha uma porta muito segura, mas no entanto aconteceu algo inesperado. Veja Juízes capítulo 16, e você vai ver comigo de que a palavra de Deus, ela nos mostra de que precisamos estar em alerta. Juízes capítulo 16, versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram o quê? Sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Veja de que os gazitas, eles dormiram. Eles acharam de que Sansão não daria nenhum trabalho. Sansão aqui para eles
era o maior inimigo, era aquele que tinha a força do Espírito de Deus, que a Bíblia nos mostra que o Espírito do Senhor esporadicamente usava esse homem de Deus, que perdeu inclusive a força depois que o Espírito de Deus se afastou dele. Mas aqui a gente encontra que a palavra de Deus nos mostra de que aquela cidade sossegou, ficou quieta. Eles acharam que Sansão não iria, fazer nenhum mal, mas a Bíblia nos mostra de que Sansão arrancou as portas daquela cidade. E quantas vezes também nós estamos sossegados, não cuidamos das trancas das nossas portas espirituais, mas nesta noite o Espírito de Deus está falando para nós que nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar acordados, porque o inimigo deseja entrar na nossa cidade, o inimigo deseja passar os muros da nossa cidade e adentrar as nossas famílias. Meus irmãos, a palavra de Deus ainda mostra que as portas, às vezes, da nossa vida espiritual, elas estão reduzidas a cinzas. Veja o que diz Isaías, capítulo de número 24 e o versículo 12. Isaías capítulo 24 e o versículo 12. A palavra do Senhor: na cidade só ficou a desolação, e com estalidos se quebra a porta, porque será no interior da terra, no meio deste povo, como a sacudidura da oliveira, e com os rabiscos quando está acabada a vídima. Há uma tradução que fala nas cinzas da porta ou das portas da cidade. Quanta gente está despreocupado, se preocupa com tanta coisa, mas esquece a porta, que é o local das decisões, o local onde nós tomamos as decisões espirituais para a nossa vida. A porta da casa de Eli, por exemplo, estava enfraquecida. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, versículo 22, 29 e 31, a gente encontra Deus falando àquele homem que era um servo de Deus e que poderia ter terminado muito bem, mas a palavra de Deus nos mostra o enfraquecimento das portas na casa deste homem de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. Eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Nós podemos ver ainda o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ainda o versículo 29. Deus diz: por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada? E honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço. E o braço de quê? Da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Meus irmãos, aquele homem era um homem de Deus, mas as portas da sua casa estavam enfraquecidas. Aqueles filhos praticavam tudo o que imaginavam, levava Israel ao pecado, à murmuração, à prostituição e o adultério, inclusive, conforme a palavra de Deus, pois um dos filhos de Eli era casado, e ele via aquilo, mas no entanto se calava diante do pecado. Quando nós nos calamos diante do erro e do pecado, Deus cobra de nós. E como nós estamos trabalhando, ajudando o pastor da igreja na área
da família. Nós vemos de que muitos lares estão enfraquecidos, porque muitos pais deixaram que as portas da vida espiritual da sua família fossem abertas, fossem enfraquecidas, fossem levantadas, arrancadas pelo inimigo. Mas como temos ouvido nosso pai falar muitas vezes aqui, precisamos estar à porta da nossa casa, olhando, cuidando, porque o Espírito Santo deseja que as portas da nossa família estejam seguras, estejam firmes, e o nome de Deus seja glorificado dentro do nosso lar. Família forte gera igreja forte, gera igreja equilibrada. E quando a família vai mal, os membros da igreja também vão mal. Mas nesta noite, e como em outras noites, temos ouvido a palavra de Deus, que nós possamos segurar as portas da nossa casa, bendito o nome de Jesus, porque eu tenho ouvido muitos problemas, e vejo de que muitas vezes há erros e falhas quando nós tratamos com os pais. Mas nesta noite, que nós possamos dar ouvido à voz de Deus e manter as portas seguras da nossa casa, manter as portas seguras da nossa vida espiritual, para que não entre ou adentre coisas que Deus não se agrada. Glória a Deus. A Bíblia nos mostra que as portas da casa de Eva estavam enfraquecidas. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, ela abre facilmente a entrada para uma conversa, para um diálogo com Satanás, que estava ali representado em uma serpente. Ela conversa com ele. Mas, meus irmãos, já pensou? Dar ouvido, parar para ouvir, e a porta foi se abrindo, a brecha foi se dilatando, e o diabo conseguiu chegar às portas da decisão, e ela decidiu em desobedecer a Deus, em desobedecer a Deus. Quando nós paramos para ouvir o diabo, que Deus nos guarde disso, mas há muitas vezes que o diabo vem para querer falar conosco, dizer alguma coisa, mas sai para lá. Nós queremos ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala, as nossas portas são fortalecidas. A Bíblia nos mostra de que ela levou a proposta também para a vida do seu marido, e ele também ouviu a proposta que era dita por Satanás, que foi levada para Eva. Ela abriu, gostou e levou para o seu marido, e ele aceitou aquela proposta. E a Bíblia nos mostra qual foi grande a queda espiritual daquele primeiro casal. A Bíblia nos mostra que as portas da vida de Judas estavam enfraquecidas. Queria ler esse texto em Lucas capítulo 22, versículo 33. Veja o que a palavra de Deus nos mostra. Lucas capítulo 22, abra sua Bíblia. Versículo 1: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Versículo 3, como é que diz, irmãos? Entrou, porém, Satanás em quem? Em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Eu queria fazer aqui um destaque nesse texto. Você não vê Judas caindo no chão, você não vê Judas espumando, você não vê Judas gritando, fazendo um alvoroço, caindo pelo chão, embolando, como algumas pessoas fazem quando estão endemoniadas. Ele entrou e ficou. E Judas veio com um beijo, mas Satanás estava dentro da vida de Judas, por causa de um lucro, por causa de umas moedas. Ele deixou que as portas da sua vida fossem abertas e Satanás entrasse, e ele ali levasse
os inimigos do Senhor para o prenderem. Mas, meus irmãos, que coisa terrível é a gente poder ver uma pessoa que muitas vezes não está naquela situação gritando, mas às vezes ele abriu a porta e Satanás entrou. Já as portas da arca estavam bem firmes, porque Deus tinha fortalecido aquele lugar. E uma coisa interessante é que quando Deus fortalece as portas da nossa vida, você e eu não ficamos com as chaves. Quem fica com as chaves é Deus. Veja Gênesis, o que a palavra de Deus nos diz, capítulo 7 e o versículo 16. Gênesis capítulo 7 e o versículo 16. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor nesta noite, 7 e 16 de Gênesis. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha dito. O que é que diz a última parte do texto? E o Senhor fechou por fora. Quem fecha por fora, fica com a chave. Aleluia! Aleluia! Nesta noite o Espírito Santo te pergunta e me pergunta: quem é que está com a chave da tua casa? Glória a Deus! Que nesta noite a chave da nossa vida espiritual esteja nas mãos santas e poderosas de Jesus. Aleluia! Lá em Apocalipse, Jesus faz uma revelação a João, e ele diz: João, eis que estou vivo para sempre, amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Se ele tem o poder das chaves da morte e do inferno nas mãos dele, que ele possa ter as chaves da nossa vida também na mão dele, e que ele possa adentrar sempre que ele quiser, entrar em todos os repartimentos, que ele entre, e se há algum lixo, que o Espírito de Deus arranque nesta noite, porque ele tem acesso a todos os lugares da nossa casa, porque ele não é apenas um hóspede. Entenda de que Deus não é um hóspede seu, nem meu. Ele é o dono. Aleluia, aleluia. Ele é o dono da minha casa. E ele pode entrar, ele pode ir para o quarto, ele pode ir para a cozinha, aleluia, ele pode ir para todos os lugares, porque ele é o dono da minha casa espiritual, da minha casa física. Ele está lá, e ele esteja lá também nesta noite. E se ele ainda não tem o poder das chaves da tua casa, nesta noite tira as chaves espirituais e diz: Deus, a minha casa a partir de hoje eu te entrego, porque ela vai ser tua em nome de Jesus. Aleluia. Estava firme, as chaves estavam na mão de Deus. As portas da casa da viúva estavam fortalecidas, segundo Reis capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5. E é interessante esse texto aqui, porque quando a gente vai analisar ele, a gente vê de que quando as portas da nossa casa estão fortalecidas, o milagre acontece. Vamos abrir a Bíblia, segundo Reis, capítulo de número 4. Veja o que a Bíblia lhe diz e me diz nesta noite. Segundo Reis, capítulo
de número 4, e nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Capítulo de número 4, versículos de número 4. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e faz o quê? Fecha a porta sobre ti e sobre quem? Teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fez o quê? E fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É interessante de que o milagre aconteceu não com a porta aberta, para todo mundo ver. O homem de Deus disse: entra, fecha a porta segura, aleluia, que o milagre vai acontecer na tua casa. Nesta noite, eu tomo base nesse texto aqui para lhe dizer, e a me dizer também, de que muitas vezes os milagres não acontecem, porque as portas estão enfraquecidas, as portas estão mole, e o inimigo fica adentrando, há brechas por todo lado, e a pessoa fica esperando o milagre. E por que Deus não opera o milagre? Porque Deus não faz o milagre? É porque a porta está enfraquecida. Mas se nesta noite você dizer: Deus, eu vou fortalecer as portas da minha casa espiritual, Deus vai fazer o milagre lá dentro, e você vai ver, e o azeite vai jorrar ali dentro, porque Deus é Deus que faz milagre. Mas Ele só faz o milagre quando as portas estão fortalecidas. Ainda outra coisa, as portas da casa de Eliseu estavam fortalecidas. 1 Reis capítulo 6, versículo 32. As portas da casa de Jesus também estavam fortalecidas, quando o Senhor teve um embate com Satanás em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E você vai ver que Jesus fechou a porta, Jesus segurou, a porta da casa de Jesus estava fortalecida. Mas eu queria nesta noite ainda dizer uma coisa, que há algumas coisas que acontecem quando as portas da nossa vida espiritual estão enfraquecidas. Diria nesta noite, de que quando as portas da nossa vida estão enfraquecidas, o santo é trocado pelo mundano. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 16, e veja esse texto sagrado, que a palavra de Deus nos revela. Capítulo de número 16, versículo de número 10. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Versículo 14. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da onde? Da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo aonde, irmãos? Ao lado do altar da banda do norte. Escanteou, colocou de lado o que tinha dado, Deus tinha dado esse modelo desse altar de bronze, mas eles viram um altar mais bonito, um altar mais redondo,
não é? Um altar que tinha mais alguns desenhos, eles acharam bonito. Quando as portas da nossa vida espiritual, elas estão enfraquecidas, comumente, a pessoa começa a trocar o modelo de Deus pelo que o mundo traz. Mas nesta noite, que nós possamos ficar com o altar quadrado e de bronze. Que nesta noite o Senhor nos ajude e me ajude a preservar o que Deus já nos deu. Porque o altar de Deus tem medida certa, o altar de Deus tem metal certo, o altar de Deus é modelo do céu, é modelo que Deus deu a Moisés na revelação espiritual. Que nesta noite nós não possamos dizer assim: vamos trocar e vamos colocar o de Deus. A palavra de Deus diz: guarda bem o que tu tens, guarda bem o que tu tens. Cada crente aqui nesta noite recebeu algo da parte de Deus. Não troque o que Deus lhe deu, não venda o que Deus lhe deu, guarda o que Deus já te deu, porque o homem de Deus preferiu morrer do que trocar ou vender a sua vinha que Deus, ou que os seus pais lhe tinham lhe dado. E Acabe disse: mas é melhor, é mais bonito, eu te dou uma vinha melhor. Ele disse: isso aqui é herança de meu pai, e eu não posso vender, eu não posso trocar, ainda que o sangue seja derramado. Mas Deus conta contigo, Deus conta comigo, para que a gente segure, aleluia, e a gente possa estar firme dizendo: não troco, Satanás, não troco o que Deus me deu. As minhas portas estão fortalecidas, mas é de ouro, mas bronze aguenta fogo. Bronze não se derrete, e ouro se derrete. Aleluia. E às vezes Deus coloca a gente na fornalha da provação. Como a gente tem bronze na vida também, Deus disse um dia ao profeta: eu vou te fazer como um muro de bronze. E o bronze aguenta fogo, aguenta pancada, não se amassa. Glória a Deus. Então nesta noite, que você e eu possamos guardar em nome de Jesus. Quando nós trocamos, ou quando nós deixamos que as portas da nossa vida sejam enfraquecidas, a calamidade atinge a todos. Atinge a todos. As festas solenes são rejeitadas pelo Senhor, conforme Amós capítulo 5, versículo 21 ao versículo 23. Deus diz: afasta de mim o estrépito, eu não aguento essa zoada. O pecado está avassalando as vossas vidas, e vocês vêm fazer festa ao Senhor. Não aceito. A Bíblia mostra em Esdras capítulo 9, versículo 1, versículo 2, capítulo 10, versículo 11, que a mistura do santo com o ímpio é visível. Quando a gente lê Neemias capítulo 13, versículo 8, o santo é profanado, ou os inimigos se aliam com os justos. Teve um homem que veio morar dentro do templo do Senhor, e ele foi contra toda a construção. E Neemias, quando chegou de Jerusalém, que viu aquela situação, pegou os móveis dele, Tobias, não é? E jogou fora. Você não tem parte aqui, Tobias. Mas quando Neemias voltou para Jerusalém, a primeira coisa que aqueles a quem Neemias tinha deixado foi abrir as portas para Tobias. E Tobias não tem parte na construção, Tobias não tem parte na promessa, Tobias não tem parte daquilo que Deus tem com o seu povo. E Neemias disse: não aceito, vou pegar os seus móveis e vou jogar aqui fora. Aleluia. Que nesta noite o Espírito do Senhor possa estar falando para nós. Em Malaquias capítulo 1, versículo 12, o santo é profanado.
Em Malaquias capítulo 2, versículo 2, ou Malaquias 1 e 12, o santo é profanado. Em Malaquias 2 e 2, a bênção torna-se em maldição. Em Malaquias 2, 8 e 9, a mensagem é corrompida. Em Ageu capítulo 1, versículo 4, as nossas prioridades nos levam para distante da obra de Deus. Em Jeremias capítulo 10, versículo 20, a nossa tenda é derribada. Em Jeremias 31 e 15, Neemias 1 e 4, segundo Samuel capítulo 18, versículo 33, choramos e lamentamos a situação dos nossos familiares. Agora eu queria te convidar para abrir a Bíblia em Neemias capítulo 3, e você vai ver por que Neemias se preocupou em levantar justamente as portas que estavam enfraquecidas. Veja o que Neemias faz, qual a primeira providência de Neemias, quando ele volta para Jerusalém. Glória a Deus, quando ele vai a Jerusalém para construir os muros que estavam derribados. Capítulo 3, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, com os sacerdotes, e edificaram o que, meus irmãos? As portas, ou a porta do gado. E você vai lendo aqui todas as portas sendo restauradas, sendo levantadas, que nós nesta noite possamos restaurar. O que acontece quando fortalecemos as nossas portas? Algumas coisas acontecem quando fortalecemos as portas da nossa casa espiritual. Em Josué capítulo 24, versículo 15, a nossa família é salva, a nossa família é guardada. Josué era aquele homem de Deus que tinha um cuidado com a sua família. Ele perguntou aos homens: a quem vocês querem servir? Escolham hoje se vocês querem servir aos deuses da além do Jordão, dos quais os vossos pais serviram, ou ao Senhor nosso Deus. Porém, eu e a minha casa faremos o que, irmãos? Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos estar seguros na presença de Deus. Eu e a minha casa estaremos diante do Senhor. Em Gênesis capítulo 18, do versículo 1, versículo 9 ao versículo 14, a promessa de Deus se cumpre para nos fazer sorrir. Quando Abraão recebeu a visita dos homens de Deus, ele estava na porta da sua tenda, e eles fizeram uma promessa ali, e a promessa se cumpriu. Quando a gente se firma, quando a gente está com a porta fortalecida da nossa casa, a esterilidade, ela desaparece. Deus não olha mais para a velhice como um empecilho para cumprir a sua promessa, porque quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus promete, Deus executa a sua palavra. Nesta noite eu quero lhe dizer, se você está chorando, como Sara talvez chorou, mas um momento na conversa de Abraão com os anjos, ela riu, e o anjo perguntou: por que você sorriu, Sara? Ela disse: eu não sorri, você sorriu. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Daqui a um ano nós voltaremos e você estará com um menino nos braços, e você vai sorrir de verdade. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Você vai sorrir porque Deus vai lhe dar graça para você sorrir. Mas isso só acontecerá se as portas da sua vida estiverem fortalecidas. Quero lhe dizer ainda que a presença de Deus será uma constante dentro do seu lar. A providência de Deus será abundante na sua vida. A nossa família não se afoga no mar deste mundo. Quando as nossas portas estão fortalecidas, nós não afundamos. Nós não afundamos. Tem muito barco que já afundou. Por quê? Porque a porta estava aberta, porque a brecha foi aberta. Mas a arca afundou? A arca afundou, irmãos? Não. Primeiro, Deus estava com a chave. Segundo, a arca estava betumada por dentro e por fora, e não tinha como a água entrar. Glória a Deus. Tinha gente morto, boiando,
Tinha gente morta do lado esquerdo, do lado direito. Quem sabe estava uma fedentina tremenda. Mas dentro da arca havia alimento, havia providência, havia a presença de Deus. Noé podia olhar para os filhos dele e eles estavam dormindo. Adaga sobre a faia. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Se a porta estiver fechada, o barco não vai afundar. O barco não vai afundar. Deus vai fazer a tua arca chegar aonde Ele determinou. Porque a porta está fortalecida. Não tem brecha para Satanás, não tem brecha para o mundo, não tem brecha para a prostituição, não tem brecha para o adultério, não tem brecha para a inveja, para a mentira, para a discórdia, para a dissensão, para a facção. Deus está dentro e tudo que estiver dentro, Deus vai tirar. Levante sua mão nesta noite para adorar a Deus, porque Deus está falando com você e comigo. Adaga sobre a faia. Alaga sobre a faia. Aleluia. Quero ainda dizer-te que a bênção de Deus será sobre os teus descendentes. Deus vai transferir as bênçãos para os teus descendentes. E tem muitos homens de Deus que têm visto isso. Seguraram a porta lá atrás. E às vezes Deus chega para eles e diz: está vendo a recompensa? Está vendo a recompensa porque você segurou, você foi firme nas suas convicções, você não mudou de opinião, você não foi feito crente camaleão que muda de cor, dependendo da situação. Você foi aquele que foi seguro, você segurou as portas, você firmou as estacas, e hoje eu te dou aquilo que você esperava. Quantas vezes você sonhou com esse futuro? Alagios. Aleluia. Aleluia ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. As bênçãos de Deus cortarão as décadas para alcançar os teus descendentes. As estruturas do nosso lar permanecem firmes. A confissão e arrependimento, milagres acontecem, os nossos mortos ressuscitam dentro das nossas portas. Quando as nossas portas estão fortalecidas e quando a gente leva Jesus para lá para dentro, foi o que aconteceu com Jairo. Jairo teve que mudar de convicção com relação à fé. Deus criou uma situação e Ele levou Jesus. E eu costumo dizer que às vezes os nossos mortos não estão no cemitério. Os nossos mortos às vezes estão dentro das nossas casas. Mas quando nós tomamos a decisão de dizer: Jesus, vamos comigo, e a partir de hoje as chaves estão entregues nas tuas mãos. Jesus chegou ali, e quando Ele chegou, o milagre aconteceu. As pessoas estavam chorando. Tem gente que fica chorando, mas é de falsidade. Tinha gente ali chorando, mas quando Jesus disse assim: a menina está dormindo, começaram a rir, zombar do mestre. Mas o milagre não é para todo mundo.
Jesus chama para entrar dentro do quarto. E a mãe e o pai entraram. Jesus chamou alguns discípulos. A menina tinha 12 anos. Os sonhos estavam acabados, as ideias, os pensamentos, tudo que eles pensavam com relação àquela menina. Era uma adolescente. Mas Jesus disse: eu vou despertá-la. E Jesus chamou: Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. Quero dizer hoje aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vai ressuscitar os teus mortos dentro das tuas portas. Você está vendo aqui uma campanha de oração. E quando você fortalece a sua casa e ora com Jesus e Jesus ora com você, você vai ver o milagre. Aleluia! Ah, meus irmãos, e por último, somos despertados a levar a nossa família à santidade e conduzi-los a Betel. Convém lembrar aqui que isto será um processo que não ocorrerá da noite para o dia, e será necessário a perseverança da sua parte e da minha parte. Que Deus abençoe. Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida.